No episódio 8, vemos Takumi usando um círculo de alquimia para trazer uma estrutura de carruagem. Vendo isso, Reva fica totalmente impressionada e diz: "E isso é incrível. Queria poder fazer isso também." Takumi ri e responde: "Os fundamentos são até bem fáceis. Um dia, você vai conseguir." Reva, meio duvidosa, pergunta: "Você acha mesmo? Isso parece super avançado. Não sei se vou dar conta." Takumi a tranquiliza: "Claro que vai. Você tem a qualidade mais importante que um alquimista precisa, animação." Você fica super empolgada vendo tudo isso. Ela sorri e diz: "É verdade, tudo isso é muito fascinante." Takumi concorda com a cabeça. "Certo, vou precisar da sua ajuda para o próximo passo." Enquanto isso, Sofia observa tudo e parece muito feliz, pensando: "Finalmente." Takumi arrumou uma assistente. Na próxima cena, Takumi finalmente termina a carruagem. Nessa hora, um homem mais velho chega e pergunta: "Essa carruagem é sua?" Takumi responde: "Não, eu construí essa para o rei." O homem sorri e diz: "Você é ainda mais impressionante do que eu tinha ouvido." Takumi fica confuso. "Espera, e como você sabe meu nome?" Nesse momento, Lorde e Papi chegam e, olhando para o homem, dizem: "Sua Majestade, o que o senhor está fazendo aqui?" Takumi fica ainda mais confuso. O homem ri e diz: "Desculpe pela apresentação tardia. Eu sou o rei deste reino, Lobos Barkula." Takumi, chocado, rapidamente se endireita. "Eu não fazia ideia de que estava falando tão casualmente com o senhor." O rei faz um gesto para relaxar. "Não precisa ser tão formal." Lorde interrompe: "Achávamos que a reunião de hoje seria na sala de recepção. Por que o senhor está aqui?" O rei dá de ombros. "Se eu te encontrasse lá, seria formal demais, e eu não gosto disso. Além disso, eu realmente queria conhecer esse famoso alquimista e conversar com ele sem nenhuma formalidade atrapalhando." Ele se vira para Takumi. "Eu só queria te agradecer. Graças a você, o problema de esgoto da nossa capital foi resolvido." Takumi, ainda meio sem jeito, diz: "E não precisa me agradecer assim." Mas o rei continua: "Normalmente, eu daria uma grande festa e te presentearia com uma enorme recompensa, mas isso colocaria um alvo nas suas costas. Espero que não fique chateado." Takumi acena, entendendo. "Não, sua decisão faz total sentido. O senhor está tentando me proteger do Império de Sidônia. Eu agradeço." O rei sorri. É dever de um rei proteger seu povo. Ao ouvir isso, Takumi se sente aliviado. Ele percebe que o rei é realmente uma boa pessoa. Enquanto saem, Takumi explica que o rei o recompensou por resolver o problema do esgoto. Enquanto isso, o rei os observa indo embora e diz aos seus homens: "Vajam como se eu não tivesse encontrado ninguém hoje." Eles acenam. Um deles pergunta: "Mas quando começarmos a exportar esses banheiros mágicos para outras nações, Takumi vai acabar ficando famoso de qualquer jeito." O rei suspira. "É exatamente disso que eu tenho medo. Quando isso acontecer, a Igreja da Luz Divina vai, com certeza, agir." Alguns dias depois, Takumi e seus companheiros finalmente chegam em Bolton. Lá, Takumi compra a casa que ele havia originalmente alugado da companhia do Papi. Agora, é oficialmente deles. Mais tarde, Sofia e Maria se aproximam de Takumi e dizem: "E não precisamos de salário. Você já nos dá bastante comida, e isso já é mais do que suficiente." Takumi ri. "Entendi, vocês não precisam de dinheiro agora. Mas e quando o nosso contrato acabar? Vocês vão precisar, então é melhor guardar para depois." Sofia dá um sorriso esperto. "Pra quê? Eu sou uma elfa, vou viver muito mais do que você. Depois que você morrer, vou dedicar minha vida a cuidar do seu túmulo." Maria entra na conversa: "E eu quero que meu túmulo seja bem ao lado do Takumi." Takumi fica completamente chocado. Enquanto isso, no Império de Sidônia, vemos Elizabeth descobrindo sobre o dispositivo mágico que está limpando o esgoto em Bolton. Seu informante diz: "Conseguimos pegar uma amostra, mas foi o máximo que conseguimos trazer." Elizabeth examina e comenta: "Isso é um dispositivo bem impressionante. Parece que eles não têm medo de irritar N." O padre Pop Velver também não parece nada feliz. O informante continua: "Os fiéis da Igreja da Luz Divina estão dizendo que precisamos destruir a fonte de tudo isso imediatamente. Essa fonte é o Esquadrão da Luz Divina, que está atualmente em Bolton."
Elizabeth concorda. Sim, não podemos deixar que a dignidade do Pop e do N seja abalada. Parece que é hora de agir. De volta a Bolton, Reva diz a Takumi que quer se registrar na guilda dos aventureiros para poder ajudá-lo como aventureira. Eu preciso melhorar minha alquimia, habilidades de criação e capacidade de mana, e essa é a melhor forma de fazer isso, ela explica. Takumi concorda. É uma ótima ideia. Vamos lá. Na próxima cena, eles chegam na guilda e conseguem o cartão de guilda para Reva. Depois disso, a recepcionista pergunta a Takumi qual vai ser o nome do seu grupo. Já decidiu? Seu grupo é um dos melhores da nossa guilda, então deveria ter um nome apropriado. Takumi, no entanto, está totalmente indeciso. Ele não faz ideia de como nomear seu grupo. Nessa hora, o monstro da guilda chega e diz: "E deixa que eu te ajudo com isso." Takumi responde: "Não, tá tranquilo. Pra ser sincero, eu nem tô tão interessado em virar um aventureiro. Nem sei muito sobre isso." Ouvindo isso, o monstro da guilda diz: "E nesse caso, deixa eu te ajudar. Vamos para o campo de treinamento." Na próxima cena, vemos o monstro da guilda jogando Takumi de um lado para o outro, dizendo: "Vi aí? Já decidiu o nome da sua equipe?" Takumi, agora completamente exausto, finalmente diz: "Beleza. Vamos chamar nossa equipe de aventureiros." O monstro da guilda zomba: "Que nome sem graça", e joga Takumi de novo. Ele continua jogando Takumi pra lá e pra cá porque ele não consegue pensar em um nome decente. Vendo isso, Reva fica nervosa e murmura: "Uau, e virar aventureira parece bem mais perigoso do que eu imaginei." Na cena seguinte, Takumi vai até Sofia e Maria e diz: "Vocês podem me ajudar a pensar em um bom nome pra equipe? Se não, o monstro da guilda vai me bater ainda mais." Reva sugere: "Que tal o monstro aventureiro, alquimista, sua guarda-costas e sua empregada?" Takumi balança a cabeça. "De jeito nenhum, é muito longo. Tem que ser algo que realmente nos descreva." Maria brinca: "Então que tal um vaso sanitário, geladeira, roupa íntima e Sr. Takumi?" Takumi fica horrorizado. Isso soa tão inapropriado. Se o monstro da guilda ouvir isso, ele vai me jogar 5 ou 6 vezes mais. Enquanto isso, Sofia, furiosa, exclama: "Como um monstro da guilda ousa jogar o Takumi desse jeito? Eu vou dar uma lição nele." Takumi rapidamente a impede e diz: "Não, deixa pra lá. Graças a ele, minha intuição e um monte de habilidades subiram de nível. Na verdade, eu deveria estar agradecido a ele." Na próxima cena, pulamos para 10 meses depois. Yamato está treinando, enquanto Akira diz para Akane: "Por que não pulamos o treino e vamos para algum lugar só nós dois?" Akane recusa, e Akira provoca: "Você está preocupada que seu escravo nos veja?" Akane não responde e simplesmente se afasta, ignorando-o. Depois, ela lê sobre Ene, que dizem ter criado a humanidade, além de homens besta e elfos para servirem os humanos. A Igreja da Luz Divina acredita na supremacia humana. No entanto, Akane se lembra de que um mercador, que viajou entre nações, contou a ela que a Igreja da Criação ensina que todas as raças vêm de uma deusa-mãe chamada Nolo. Ela pensa: "Fomos convocados aqui pela Luz Divina, e mais por quê? Dizem que é para trazer paz a este mundo, mas será que essa é mesmo a verdade?" Na próxima cena, Takumi dá um anel para Reva. Este anel contém vários feitiços, ele explica. Ele também dá a ela um cajado feito de Elder Treen, que ele mesmo fabricou. "Isso vai te ajudar nas suas aventuras." Reva fica empolgada. Nesse momento, Maple chega. Takumi sorri: "Eu fiz uma arma para você também. Reva me ajudou com isso." Ao ouvir isso, Maple fica radiante e agradece os dois. Depois, Takumi volta ao monstro da guilda e anuncia: "O nome da nossa equipe vai ser Garra do Gato." Mas o monstro da guilda não gosta desse nome também. "Que nome sem graça", ele zomba, e começa a bater no Takumi de novo. Takumi, agora em pânico, pensa consigo mesmo: se isso continuar, a Sofia vai perder a paciência. E claro, Sofia diz para Takumi: "Sua defesa é muito fraca. Seus pontos fracos estão totalmente expostos, e não é à toa que o monstro da guilda continua te acertando." Em vez de defendê-lo, ela começa a instruí-lo em como melhorar, fazendo Takumi perceber: "Em vez de me salvar, ela está virando minha treinadora." Na cena seguinte, eles visitam a recepcionista, que pergunta: "Vocês gostariam de aceitar um trabalho de escolta?" O monstro da guilda se intromete: "Sim.
Se vocês completarem essa missão, o seu ranking vai aumentar. Takumi pergunta, quantos dias vai levar? O monstro da guilda responde, se viajarem de carruagem, vai levar 4 dias. O pedido é da Papi Company. Takumi franze o senho, me escoltar não é trabalho da Leonfa? A recepcionista explica, sim, mas a Leonfa está ocupada com outro pedido no momento. Takumi suspira, tudo bem, eu aceito. Na próxima cena, vemos o grupo partindo para completar a missão. O cliente que eles estão escoltando diz para Takumi, estou muito feliz que vocês sejam meus guarda-costas. Estou carregando algumas mercadorias importantes. Meu presidente também pediu para eu comprar leite enquanto estivesse lá. Takumi, surpreso, pergunta, me espera, e eles vendem leite também? O cliente acena com a cabeça, sim, mas o leite não chega até Bolton, onde você mora. Você encontra outros laticínios como queijo lá, porém. Takumi fica chocado, me espera, e tem queijo nesse mundo também? Na próxima cena, vemos eles avançando quando, de repente, um monte de monstros aparece na frente deles, lutando entre si bloqueando o caminho. Maple se vira para Camelia e diz, acabe com eles. Sem hesitar, Camelia usa seu poder e derrota todos os monstros em um único golpe. Todos ficam chocados ao ver isso. Alguém comenta, acho que nenhum monstro vai ousar nos atacar agora. Finalmente, eles chegam ao destino, onde são servidos com um ensopado cremoso. Todos aproveitam, mas Takumi pensa silenciosamente que o prato ainda poderia ser melhorado. Mesmo assim, isso os faz lembrar dos velhos tempos. Então, ele diz para Sofia, antes de voltarmos para casa, vamos comprar leite e queijo. Sofia responde, ouvi dizer que o mercado aqui fica aberto à noite, então podemos comprar depois. Takumi concorda, e a cena muda para a noite. Agora todos estão comendo queijo, aproveitando ainda mais do que antes. Takumi diz, faz apenas alguns meses desde que vim para este mundo, mas parece que já se passou um ano inteiro. Acho que não quero voltar para minha antiga vida. Sinto que pertenço a este lugar agora. Talvez eu esteja pensando no meu antigo mundo só porque o leite e o queijo me lembram dele. Então, ele pergunta a Sofia, existe arroz neste mundo? Sofia responde, você está falando daqueles grãos encontrados no reino de Cimendro? Takumi diz, sim. Ouvindo isso, ele fica animado e exclama, deste mundo até tem arroz. Maria acrescenta, eles não estavam disponíveis no mercado hoje, mas talvez você os encontre na capital real. Takumi fica chocado e diz, e se eu soubesse que existia arroz aqui, já teria comprado. Sofia pergunta, por que você está de repente tão ansioso para comer arroz? Takumi mente, eu só ouvi falar disso e quis experimentar. Mas ele parece um pouco triste. Sofia percebe e pergunta, o que foi? Takumi então conta a ela, já faz anos desde que você deixou sua terra natal. Se você come comida da sua cidade, isso faz você sentir saudade de casa e querer voltar? Sofia sorri e diz, não, eu gosto mais de viver o presente. Nos últimos 50 anos, eu estava presa em uma maldição, como um pássaro numa gaiola. Mas depois de fazer o contrato com você, eu ganhei uma nova vida. Estou animada para ver as novas experiências que a jornada à frente trará. Seguir em frente com todos vocês é divertido, e as memórias que fazemos são preciosas para mim. Quando eu estava presa, você me deu asas para voar. Quero usar essas asas para ver o que o futuro me reserva. Não há sentido em ficar presa ao passado. Maria concorda, dizendo, todo dia é cheio de emoções para mim. Maple e Reva acenam, acrescentando, sim, estamos nos divertindo muito também. Camelia também se junta, dizendo, eu também. Ouvindo tudo isso, Takumi se sente realmente feliz. Ele pensa consigo mesmo, esta é uma nova vida para mim também. É como se eu tivesse recebido asas para seguir em frente. Essas asas foram me dadas por Nolen, a deusa. De repente, ele tem uma ideia e diz, eu decidi. Nossa equipe vai se chamar Asas de Nolen, porque todos nós demos asas uns aos outros para seguir em frente. Este nome é perfeito para nós. Todos concordam, dizendo, sim, esse nome soa ótimo. Takumi sorri e declara, a partir de agora, somos as Asas de Nolen. A cena muda novamente. Depois de completar o trabalho de escolta, eles retornam a Bolton. Mas assim que Takumi entra em sua casa, percebe que algo está errado. Há veneno paralisante no ar. Ele se vira e vê que todos os seus companheiros já foram paralisados e capturados por alguns bandidos.
Um deles avisa Takumi e não se mova. Um homem se aproxima de Takumi, pronto para atacá-lo. Mas nesse momento, Maple entra correndo e derruba a arma da mão dele. Aproveitando a chance, Takumi rapidamente contra-ataca e derruba o agressor. Outro bandido tenta atacá-lo, mas Takumi desvia e o derruba com um soco. Depois, Takumi agradece a Maple, dizendo: graças a você, estamos todos seguros. Então, ele usa magia de cura para tratar todos, e eles recuperam os movimentos. Sofia se aproxima de Takumi e diz: desculpe, eu não consegui te proteger. Takumi a tranquiliza: e não foi sua culpa. Maria pergunta a Takumi: por que você não foi afetado pelo veneno? Takumi explica: Maple e eu temos habilidades de resistência a veneno e paralisia, então isso não nos afetou muito. Maple então pergunta a Takumi: o que devemos fazer com as pessoas lá fora? Ela os traz para dentro e revela que já os amarrou, dizendo: eles estavam escondidos no jardim, então eu os peguei. Imaginei que poderia haver mais dentro da casa, então entrei e salvei você. Sofia acrescenta: os atacantes tinham armas bem boas. Isso definitivamente foi um ataque planejado. Acho que devemos pedir ajuda à guilda dos aventureiros. Takumi concorda: sim, você tem razão. Vá buscar o monstro da guilda. Na cena seguinte, o monstro da guilda chega e leva os atacantes sob custódia. Ele então aconselha Takumi: acho que você deveria relatar tudo isso ao Lorde. Julgando pelo ataque de hoje, tenho a sensação de que você enfrentará problemas ainda maiores pela frente. Ouvindo isso, Takumi fica nervoso. E assim, o episódio chega ao fim.